Olá, muito boa tarde. Estamos dando início neste domingo, dia 15 de agosto de 2021, ao programa Espiritismo e Vida, na sua série Encontros com a Paz, onde estamos efetuando o estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Nós vamos hoje abordar o capítulo número 5, que tem como título Salários. E, no início, Emmanuel coloca um comentário de João Batista, que está em Lucas, capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: E contentai-vos com o vosso soldo. E contentai-vos com o vosso soldo. E aí Emmanuel diz o seguinte: a resposta de João Batista aos soldados, que lhe rogavam esclarecimentos, é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na via comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas surgem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imperscrutáveis desígnios de Deus. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais tranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Particularmente achei essa lição de hoje muito oportuna para este momento em que todos nós estamos vivendo, principalmente aqui em nosso país. As inúmeras injustiças sociais, os problemas políticos que ora atravessamos, onde há aí um grande confronto de razões, de jogo de vaidades, de orgulho, de melindres, em que os homens públicos, ainda muito apegados às questões materiais da vida, buscam a qualquer custo ter um lugar ao sol mediante grandes cargos e excelentes salários. E é muito comum observarmos no meio da população aqueles que, de forma até um pouco exagerada, falam demasiadamente mal daqueles que ocupam os grandes cargos e que possuem os grandes salários. É muito comum entre nós, quando nos reunimos ali entre 2, 3 ou mais pessoas,
em que, de repente, um de nós fala alguma coisa que seja desagradável, que seja pejorativo, automaticamente todos nós adentramos naquele mesmo círculo da conversa e passamos a agir em conjunto contra determinada pessoa ou contra determinada circunstância que ora esteja acontecendo. Emmanuel nos mostra de uma maneira muito clara e muito significativa que isso, em primeiro lugar, é muito comum em virtude deste momento transitório da qual estamos vivendo. Estamos num mundo de provas e expiações, trabalhando e lutando para que não só o planeta, mas nós também avancemos para um processo regenerativo, onde com certeza a paz e o bem terão uma possibilidade de reinar com mais harmonia e tranquilidade em favor de todas as comunidades e em favor de todos os corações. Outra questão importante que Emmanuel coloca é que nós, muitas vezes, observando a estes grandes homens que possuem grandes cargos e grandes salários, não somos capazes de imaginar, olhando-os por um outro prisma, não somos capazes de imaginar as noites turbulentas e de insônia que muitas vezes passam em virtude de suas inúmeras responsabilidades, seus compromissos e até mesmo seus próprios comprometimentos para com a vida e para com a sociedade. Homens que muitas vezes, em favor dos grandes salários, em favor das grandes posições sociais, atormentam e criam dentro do ambiente doméstico determinadas situações muito agravantes, muito difíceis. É como se colocassem a família de lado para estarem 24 horas por dia a favor e a serviço do seu cargo e do seu salário. Muitas vezes se apresentam em determinadas situações de festividade ou de compromissos sociais, mostrando-se inteiramente tranquilos, harmoniosos consigo mesmos, mas intimamente estamos longe de imaginar o que se passa em sua mente e aquilo que flutua em seu coração. Emmanuel muitas vezes nos fala que a questão do dinheiro é uma das tarefas mais difíceis e mais complicadas no contexto da nossa reencarnação. Porque não só a posição social, mas a riqueza, elas nos proporcionam uma oportunidade de obtermos as coisas com maior facilidade, com maior tranquilidade. Temos a possibilidade, acima de tudo, de adentrar em locais que até então nem imaginávamos, de ter determinadas coisas que talvez nunca sonhávamos em ter. Mas, por outro lado, o próprio Emmanuel, aqui no texto, fala-nos de quantas pessoas que passam uma vida inteira, desde o instante do nascimento até o instante do seu desencarne, reclamando, murmurando e queixando-se diariamente da quantia salarial que faz parte do seu trabalho e que mantém a sua vida. Pessoas inconformadas e que buscam, nas reclamações cotidianas, despejarem toda a sua insatisfação, toda a sua mágoa, toda a sua tristeza em ver alguns com tantos e outros com pouco. Alguns com tantos cargos, com tantos benefícios, com tanto dinheiro. Outros com quase nenhum cargo, quase nenhum benefício e com pouco dinheiro.
E esse inconformismo vai gerando na pessoa como que uma irritabilidade muito grande, uma insatisfação descomunal, fazendo com que toda essa energia negativa e perversa se reverta contra ele mesmo, trazendo-lhe complicações na sua parte perispiritual, na sua parte espiritual, e muitas vezes atingindo o corpo físico, com desregramentos enormes dos nossos órgãos e do próprio corpo. Emmanuel nos chama a atenção, principalmente, que não é pela demasia de cargos ou pela demasia de remuneração em virtude dos cargos que temos ou do cargo que temos, é que teremos acesso aberto nas portas do céu. Longe de pensarmos desta forma. O dinheiro, o cargo, os benefícios materiais da vida, nada mais são do que empréstimos da divindade para que possamos trabalhar na nossa encarnação, na nossa reencarnação, e com isso procurar evoluir, procurar crescer, procurar dar um passo adiante na nossa trajetória, no nosso caminho. Ele fala que se um homem permanecesse consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais tranquilo. Então, é uma questão de consciência. Por maior ou menor que seja o nosso compromisso profissional, por maior ou menor que seja o salário que recebemos em virtude desse compromisso profissional, o mais importante de tudo é que nós tenhamos consciência do que nós estamos fazendo e de que maneira nós estamos fazendo. Se somos o presidente da República ou se somos apenas um mero coletor de lixo na rua, temos que realizar a nossa tarefa da melhor forma possível. E não somente em nosso benefício, mas procurando fazer com que essa atividade esteja também voltada a toda a coletividade. E entender que o salário, o benefício, a remuneração que ganhamos, sendo presidente ou sendo um coletor de lixo, vai de conformidade com a atividade que estamos realizando. Vai de encontro ao nosso merecimento. Vai de encontro ao esforço que fizemos para chegar até determinado local. É claro, sabemos perfeitamente que muitos companheiros ultrapassam portas que muitas vezes não deveriam ser ultrapassadas para que possam chegar a determinado ponto, a determinado cargo. Sabemos disso. Mas, como nos diz Emmanuel, é a nossa consciência que determina. Sabemos perfeitamente, como espíritas, que a própria vida, em determinado instante, seja nesta encarnação ou numa outra, ela nos cobrará esse desvio de conduta que ora realizamos, atravessando portas que não deveriam ter sido atravessadas para chegarmos em determinado objetivo. Porque o que vale, através do bom senso e da consciência, da razão e da justiça, é o esforço diário e cotidiano para que possamos atingir o tal objetivo que queremos. E por que será que nós, muitas vezes, reclamamos tanto das nossas posições sociais? Por que nós tanto reclamamos da nossa condição financeira? Por que será que nós, na maioria das vezes, nos mostramos insatisfeitos com essas duas questões? É porque talvez ainda não encontramos o lugar certo para o nosso desenvolvimento profissional. É porque talvez ainda não aprendemos a administrar melhor a remuneração que ora está em nossas mãos. Quando encontrarmos o caminho certo da nossa atividade profissional e quando soubermos, de uma maneira honrosa, trabalhar
e fazer útil a remuneração que ela nos proporciona, com certeza seremos pessoas mais felizes. E o principal, que nós coloquemos amor e dedicação naquilo que estamos fazendo. Quando nos dedicamos com amor, quando nos dedicamos com atenção, a própria vida, o próprio universo, a própria espiritualidade nos oferece o retorno para aquilo que estamos oferecendo. Porque é uma lei natural da vida, é uma lei natural do universo, é uma lei natural de Deus. Quanto mais oferecemos, mais recebemos. O próprio Evangelho nos fala isso. Recebemos 100 vezes mais aquilo que ofertamos. E não nos apercebemos disso. No fim, Emmanuel diz assim: desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Então, eu só terei um bom cargo, eu só terei um bom salário a partir do momento em que eu me tornar um bom profissional, a partir do instante que eu me tornar um bom cuidador da minha remuneração. Enquanto não aprender a isso, dificilmente serei levado a um outro estágio, profissional e financeiro. Porque se eu não conseguir trabalhar bem com uma moeda, imagine o que eu farei tendo 10 moedas, se não aprendi a lição com uma. Então, essa é a lei natural. E ele segue dizendo: contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Então, eu recebo de conformidade com aquilo que eu faço. Eu recebo de conformidade com aquilo que eu ofereço. Eu recebo de conformidade com aquilo que eu me preparei para oferecer. Se busco mais, se desejo mais, não pela ganância, mas pela necessidade de autoconhecimento e de crescimento interior, é preciso que eu me esforce. Aí sim, terei novas oportunidades. E com certeza nessas novas oportunidades terei uma nova remuneração. E ele termina dizendo: antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Então, antes de nós ficarmos tão preocupados com os salários que a vida material nos oferece, observemos os salários que o céu nos oferece. Observemos os salários que o céu nos oferece. Passamos todos sempre por dificuldades, por provas, por testes, mas de uma maneira ou outra, sempre somos amparados e ajudados por amigos e pelos benfeitores espirituais. É o pagamento dos céus. Sinal de que temos, sim, méritos. Temos, sim, virtudes. E precisamos olhar com mais atenção para esses méritos e para essas virtudes. Pararmos de reclamar tanto com as questões da vida e agradecermos mais pelas recompensas do céu, porque são elas as mais importantes, as mais significativas. É claro que o bom cargo, o bom dinheiro, a boa casa, o bom carro, e tudo aquilo que é bom e que faz parte da vida material, é importante e significativo. Mas o bom, acima de tudo, é a consciência do dever cumprido, do bom trabalho, do bom esforço, do bom atendimento, do carinho, do amor e, principalmente,
da fidelidade perante aquilo que nos comprometemos a realizar, fazendo tudo de uma maneira o melhor possível, a mais perfeita possível, para que não só eu, mas todos sejam direta ou indiretamente beneficiados com essa tarefa. Nós vamos chegar lá. Neste processo de mudança para um mundo de regeneração, todos nós, encarnados e desencarnados, seremos levados a modificar os nossos pensamentos e sentimentos, as nossas posturas perante a vida, as nossas palavras, os nossos olhares, os nossos ouvidos. Seremos levados a uma reformulação total para que possamos nos adequar a este instante regenerativo da qual a Terra se prepara para começar. E nós temos que nos adequar a isso e aprendermos que, mesmo que tenhamos a possibilidade de ver algo que esteja errado, que nós consigamos dar um passo a mais para também, naquele algo errado, buscar algo que seja certo, que seja útil, que seja positivo para nós, como um aprendizado. O aprendizado de cada dia, de cada hora e de cada minuto da nossa vida. Então, aqui nós estamos encerrando a nossa contribuição do nosso Encontros com a Paz deste domingo, agradecendo a você pela companhia, por estar junto conosco, por ter acompanhado este estudo, acompanhado a nossa programação semanal, ajudando-nos na divulgação do canal. E aproveito, antes de encerrar, convidá-los a todos para que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós nos encontremos novamente para a nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo, 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 às 20 horas, aqui no nosso programa Espiritismo e Vida. Rogo um bom final de domingo a você, a sua família, uma semana de muita alegria, de muita paz, e que nós possamos, na segunda-feira, amanhã, voltar ao nosso trabalho, valorizando-o por aquilo que ele é e pela remuneração que ele nos oferece, que tem nos ajudado tanto, tanto mesmo, a sermos o que somos e a termos aquilo que nos é necessário. Que Jesus nos abençoe e que todos vocês tenham muita saúde, muita alegria, muita paz e muita felicidade. Até mais.